Muito obrigado, caro colega. Doutor Ivone. Convido agora Sua Excelência, Senhor Deputado José Manuel Samgudo, distinto e respeitado colega, a ter a palavra. Muito obrigado, Senhora Presidente. 53. Senhora Presidente da Assembleia da República, Excelência, Senhor Primeiro-Ministro, Excelência, todo o protocolo observado. Tomo a palavra para me pronunciar sobre as propostas do Plano Económico e Social e da Lei que aprova o Orçamento do Estado para 2015, submetidas a esta magna Assembleia para apreciação e deliberação. Antes, porém, permita-me, Senhora Presidente, que saúde de forma calorosa Sua Excelência, Presidente do Partido Renamo, Afonso Macacho Marceta da Cama, destemido lutador pela paz e democracia. As propostas do Plano Económico e Social e do Orçamento do Estado para 2015 marcam o início do ciclo de implementação do Programa Quinquenal do Governo para o período 2015-2019, que, de acordo com o Governo, está orientado para a geração da riqueza em todos os setores de atividade, através da focalização da ação governativa para o aumento da produção, produtividade e competitividade em todos os setores. O Governo diz no quinto parágrafo da página 9 que a elaboração da presente proposta do plano tem como base o desempenho económico observado em 2013. Porém, ao analisarmos o documento, verificamos que os indicadores económicos para 2015 referem-se aos de 2014. Que confusão! Ao analisarmos o setor da educação, constatamos que o Governo diz na página 5 que serão abertas, e aqui sublinho abertas, 272 novas escolas primárias para lecionar o ensino primário do primeiro grau e 21 escolas do ensino secundário geral do primeiro ciclo, podendo-se inferir que estas serão debaixo das árvores, se não diria, serão construídas e não apenas abertas. Mais adiante, na página 6, no âmbito do desenvolvimento de infraestruturas, refere que serão construídas 1.027 salas de aulas para o ensino primário e secundário, dando-nos um rácio de 3 salas por escola. Se, com alguma indulgência, admitirmos que as tais 272 escolas serão construídas e não simplesmente abertas. De qualquer forma, entendemos que ainda é muito pouco, se tivermos em conta que, como consta do parágrafo 29 da página 16, as calamidades destruíram 2.000 salas e afetaram pelo menos mais de 150.000 alunos. Isso significa que dos 6,5 milhões de alunos que serão matriculados, a grande maioria continuará a estudar debaixo de árvores e sem carteiras, enquanto ilustres senhores da nomenclatura governamental vão exportando ilegalmente as nossas madeiras. Outro sim, o Governo não apresenta medidas efetivas para melhorar a qualidade de ensino, que é muito má, se não mesmo péssima. Não se pode admitir que alunos da 7ª e mesmo da 10ª classes apresentem fragilidades na leitura e interpretação de textos e redijam pessimamente. A proposta do PESPA 2015 indica que na educação, mais concretamente no EP1, o rácio aluno-professor será de 61, sendo igual aos de 2013 e 2014. Não muda absolutamente nada. Não é possível, por muito boa vontade e dedicação que o professor tenha, de obter um rendimento pedagógico aceitável. O Governo está interessado
apenas em números e não na qualidade do ensino. Nos transportes, a aquisição de 93 autocarros, que se irão juntar aos 105 adquiridos o ano passado, poderá parecer que irá minimizar a crise dos transportes, porém não passa de falácia, porquanto é na manutenção que reside o cancro e sobre este aspecto não é tido em conta. Os autocarros irão funcionar durante uns meses e depois seguirão para a sucata, como tantos outros que ao longo dos 40 anos da governação da Frelimo se encontram na sucata. Foram sucessivamente para a sucata. O maravilhoso povo, como dizia o outro, continuará a viajar nos mailavos, sujeito à poeira, à chuva e aos acidentes mortais. O governo da Renamo nunca iria permitir que o povo fosse tratado como gado. Por isso, bem-vindos serão, ou bem-vindas serão, as autarquias provinciais. Em relação à energia, promete efetuar 100 mil novas ligações a partir da rede de energia nacional. De que vale a quantidade quando a qualidade é tão baixa que uma pequena ventania, uma trovoada ligeira ou um relampejar mortiço é o bastante para colocar uma cidade ou vila às escuras, e na reposição da mesma lá se vão os eletrodomésticos dos cidadãos. Pretendemos quantidade aliada à qualidade. Em relação à agricultura, o Governo estima um crescimento na ordem de 5,9% da produção agrícola global. Taxas semelhantes a esta, o anterior Governo prometeu nos últimos 10 anos, porém nada mudou. Nas culturas de rendimento, espera-se uma produção de cerca de 80 mil toneladas de castanha de caju, à custa do sofrimento dos cerca de 11.500 trabalhadores que nesta atividade continuarão com as mãos dilaceradas pelo ácido da casca da castanha devido à falta de condições de trabalho e, pior ainda, à incúria da Inspeção do Trabalho, como recentemente uma estação televisiva nos reportou do que acontece na fábrica de Anchilo, na província de Nampula. Excelências, na proposta de lei do Orçamento do Estado, o Governo prevê a arrecadação de receitas totais em 160,7 mil milhões de meticais, contra uma despesa de 226,4 mil milhões de meticais, de onde resulta um déficit de 65,7 mil milhões de meticais, um valor superior às despesas a serem feitas em setores como educação, saúde ou infraestruturas. Nestes termos, verifica-se uma deterioração do déficit orçamental referido no ponto anterior, que passa de 10,6% do PIB em 2014 para 11% em 2015. Este déficit, ao contrário do que podia-se esperar, será financiado por donativos externos, créditos externos e internos, ao invés de ser coberto pela tributação dos grandes projetos e dos impostos resultantes do combate à evasão fiscal. Contrariamente ao verificado nos últimos anos, onde houve um decréscimo da dependência externa, prevê-se que em 2015 a dependência do Estado a recursos externos cresça de 23,3% para 25%. A implementação do IVA líquido fará crescer a dívida interna, uma vez que o Governo ficará obrigado a sanear o estoque da dívida do IVA ao setor privado, recorrendo ao endividamento interno para saldar a dívida do IVA, dívida que será paga por todos nós. Nas áreas da saúde e educação, as áreas da saúde e educação deveriam ter as maiores dotações orçamentais, fazendo com que se acabe de uma vez por todas com situações inaceitáveis de alunos que se sentam no chão por falta de carteiras ou de doentes que dormem no chão por falta de camas nos hospitais e, para agravar ainda mais a situação, sem medicamentos.
A dotação orçamental para a saúde, por exemplo, continua bastante baixa e longe do compromisso assumido pelo Estado moçambicano no contexto da Declaração de Abuja, que recomenda a alocação de 15% do orçamento para este setor. As dotações orçamentais para os principais setores económicos e sociais, quando comparadas com as dotações de outros setores, deixam-nos preocupados, pois, enquanto ao setor de águas e obras públicas deverão ser alocados pouco mais de 10 mil milhões de meticais, a Força de Intervenção Rápida contará com uma dotação orçamental superior a 18 mil milhões de meticais para o seu funcionamento. Inaceitável. O Serviço Nacional de Bombeiros, uma unidade de socorro de vidas humanas a nível nacional, funcionará com cerca de 9,4 mil milhões de meticais, cerca de metade do que será alocado à Força de Repressão, conhecida por Força de Intervenção Rápida, FIR. O Governo decidiu juntar ao setor da ação social ao do trabalho, no Orçamento do Estado, e saúde com ação social no PES, sem nenhuma explicação. O número de beneficiários da ação social passará de 433.343 para 475.097, uma diferença de 41.754, o que é irrisório. Considerando o facto de que mais de metade da população moçambicana vive na pobreza, ter-se um sistema de ação social que não procura proteger a maioria deste extrato vulnerável é simplesmente inaceitável. Excelências, em nenhum momento é feita qualquer referência ao enorme investimento que ocorrera o ano passado, resultante da emissão de títulos de dívida comercial, eurobonds, no valor de 850 milhões de dólares americanos, se é que foram apenas estes, que deixou a sociedade moçambicana boquiaberta e chocada com tão obscuro negócio. O Governo está mudo em relação a esta matéria, mesmo depois de um jornal da praça que numa das suas últimas edições se referiu às estranhas ramificações da Ematum no exterior, mais concretamente na Holanda. A questão que se levanta perante esta circunstância subjaz o facto de a própria diretora-geral da Ematum ter afirmado à imprensa que desconhecia a existência da tal Ematum estrangeira. Que negócio endiabrado é este? Excelências, enormes parcelas do Orçamento do Estado foram alocados ao Ministério da Defesa Nacional e a estes juntam-se ainda Ministério do Interior, o Serviço de Informação e Segurança do Estado, SIS, Presidência da República, a Casa Militar e a Força de Intervenção Rápida, que, em nosso entendimento, grande parte dessas parcelas deveriam ser encaminhadas para reforçar as verbas das instituições que têm como vocação a geração de riqueza para o combate à pobreza no país. Esta proposta de orçamento, igual a tantas outras do anterior governo da Frelimo, prioriza a afetação de fundos a instituições que não irão contribuir para retirar a maioria do povo moçambicano da miséria, forçando a que muitos concidadãos nossos imigrem para a África do Sul à procura de sobrevivência. Excelências, no parágrafo 31 da página 16 do PES, o Governo sublinha, e eu cito: para o bom desempenho económico e social em 2015, o Governo considera a manutenção da paz e da estabilidade política através do diálogo contínuo, construtivo e frutuoso entre os moçambicanos. De que forma será construtivo e frutuoso esse diálogo quando uns dizem que pretendem descentralizar a governação para que esta se aproxime mais das populações e outros vão apregoando por aí que aqueles que desejam dividir o país e que nem sequer pretendem perder tempo com esse diálogo? Não dá para entender.
Desde quando descentralizar a governação foi sinônimo de dividir o país? Apenas a ambição desmedida, interesses obscuros e inconfessáveis podem estar por detrás de tamanha aberração. O certo é que em 2015, porque uns pensam que são mais moçambicanos que outros, a nação moçambicana continuará, infelizmente, no número das nações mais pobres do continente africano. Em 2015, os ricos ligados a Frelimo continuarão a enriquecer cada vez mais e os pobres continuarão a empobrecer até a exaustão. Por tudo quanto foi dito e o mais que se poderia dizer, não me resta outra alternativa que não a de convidar esta magna Assembleia a reprovar as propostas do Plano Econômico e Social e do Orçamento do Estado para 2015. Pela atenção dispensada, o meu muito obrigado.